Florzinha do meu jardim. Olha, eu estou muito empolgada com esse projeto da gente viver a quaresma de uma forma a realmente aproveitar para a gente aprofundar nossa fé, se aproximar de Deus. Eu tenho recebido alguns comentários e um comentário em específico me tocou muito, da Thaisa. Eu vou deixar aqui para vocês, a Thaisa Souza. A Thay é uma amiga e a gente trabalha junto, a gente está diariamente, né, juntas, e ela disse que se sentiu chamada a viver, pela primeira vez, viver a quaresma. Isso, gente, me emociona demais, e de verdade, eu sei que eu vou passar um trabalho nesses 40 dias para fazer os conteúdos para vocês, porque não é fácil para mim, eu não domino tanto como vocês acham, assim, eu não faço as edições com os pés nas costas, mas eu vou sim fazer isso, vou servir a vocês da melhor forma, e independente do trabalho árduo que eu vou ter, isso já valeu a pena só por esse comentário da Thay. E se Deus quiser, vamos ter também alguns amigos, convidem, né, para vivermos a quaresma de uma forma diferente, realmente nos darmos essa oportunidade da gente se aproximar de Deus, de verdade. Eu tô cheia de ideias, eu quero trazer muitas coisas para vocês. Então eu vou compartilhando um pouco da minha experiência, das coisas que tocaram na minha conversão, dos conteúdos que eu tenho consumido nos últimos dias e que tem me impactado, que tem me gerado algum insight, eu vou trazendo para vocês. Vou trazer, já trouxe, né, a oração para a gente se preparar para a quaresma, e vou trazer outros conteúdos. E hoje, em especial, hoje, domingo 16 de fevereiro, eu quero trazer a homilia do Padre Mário Sartori. Eu assisto todos os dias a homilia do Padre Mário Sartori. Me divirto e aprendo muito com ele. E eu queria trazer para vocês porque alguns trechos do Evangelho e das leituras desse domingo me tocaram, porque me lembraram de como eu era há tempos atrás. Então, como pode ser o exemplo de uma de vocês, né, de alguns de vocês, ou de rememorar como eram antes, ou de agora estarem começando essa caminhada, esse despertar, de quererem entender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, quererem se aproximar um pouco mais de Deus, eu acho que tudo isso pode contribuir. Um alerta, esses vídeos de react, como a gente chama, né, eles vão ser mais longos, porque eu vou pausando e vou falando sobre pontos que me impactaram, minhas observações, meu ponto de vista. Não deixa de assistir. Coloca nem que seja para ouvir ali lavando a louça, fazendo alguma coisa, tomando banho, enfim. Gente, e aí depois, claro, para e volta nos pontos mais importantes. Porque eu tô trazendo aqui, eu tô selecionando aquilo que eu acho mais importante. Mas tudo isso é muito profundo para eu resumir em vídeos de 30 segundos, 1 minuto, né? Então, eu tô me dedicando para te trazer o melhor. Por favor, te dedica a te inscrever no canal, ativar as notificações e ouvir, mesmo que não seja no dia que saiu o vídeo. Eu te convido a realmente te aprofundar nesse conhecimento que eu tô buscando com tanto carinho, selecionando com tanto carinho para vocês. Tá bom? Vamos ouvir? Padre Mário, vamos nos divertir com ele, ouvir e aprender muito. Queridos, vamos então ao Evangelho desse sexto domingo do tempo comum. Lucas capítulo 6, versículo 17, e depois os versículos de 20 a 26, e diz assim: Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam,
Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem-aventurados vós, pobres, ai de vós, ricos. Entre nós aqui, não vai sair daqui, vamos confessar. Não é estranho? Bem-aventurado significa feliz, bem encaminhado, relaxa que tudo vai dar certo. Abençoado, bem-aventurado. Bem-aventurados vós, pobres. Sério mesmo. E ai de vós, quem? Os ricos. Meus irmãos, aqui em São Lucas nós temos 4 bem-aventuranças, 4 ai de vós. E as bem-aventuranças são a perspectiva de Jesus para a vida. É como Jesus lê a vida, né? E as bem-aventuranças e os ai de vós só fazem sentido à luz da fé na vida eterna. E de uma fé que entende que vida eterna é nessa vida terrena. Olha só, nunca eu tinha entendido as bem-aventuranças de uma forma tão clara. Por isso que eu quero trazer para você as flores do meu jardim. É a luz da vida eterna, é sobre essa ótica, é sobre essa perspectiva, é sobre esse ponto de vista que nós devemos olhar para compreender as bem-aventuranças. Então vamos seguir para entender as bem-aventuranças sobre essa ótica, sobre a ótica correta. Se assemelhar a Cristo. Então, qual é o objetivo desse negócio chamado igreja, padre, oração? Qual é o objetivo da vida religiosa católica? Se assemelhar a Jesus, querer isso e acolher as ocasiões que me permitem isso. Hoje em dia se prega um cristianismo que não é o cristianismo das bem-aventuranças, é o cristianismo do sucesso, da vitória, da conquista, de outras coisas. A segunda leitura da missa, se você for à missa, toda missa de domingo e solenidades tem primeira leitura, salmo, uma segunda leitura antes do evangelho. A segunda leitura, que vem depois do salmo, vai ser da carta aos Coríntios. Paulo vai dizer assim: irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns aí entre vocês dizer que não há ressurreição? Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem valor. Ele diz, São Paulo vai dizer aos Coríntios, e se é para esta... Cristo ressuscitou, vou anotar aqui, ó. Se Cristo ressuscitou, a nossa fé não tem valor se a gente não acredita. Isso me pegou tanto numa determinada época. E eu não tenho problema em expor aqui as minhas misérias passadas, a forma errada como eu percebia e entendia e acreditava em Deus, porque todos nós vamos ter uma fase de crescimento. Quem se dispõe a acreditar em Deus e a conhecer a verdade e a se aprofundar na fé, vai passar por fases de amadurecer certas coisas. Eu acreditava em Deus, eu acreditava que Jesus tinha ressuscitado, sim, ressurreição da carne de Jesus Cristo, mas eu achava que isso era Jesus Cristo. Ai de mim, reles mortal, capaz. Como assim eu ressuscitar? Outros seres menos evoluídos, eu pensava assim, ressuscitarem? Como assim? Aí eu quero fazer vários parênteses e algumas pontuações aqui com vocês. Primeiro, numa era tão tecnológica que a gente vive, eu sequer tinha me prestado. A gente pesquisa tanta coisa no Google e em tantas ferramentas aí. Eu sequer tinha me prestado para pesquisar no Google ou abrir uma Bíblia para perceber que não foi só Jesus que ressuscitou. O próprio Jesus, quando estava encarnado, ressuscitou Lázaro e fez vários milagres de ressuscitar outras pessoas. Pois bem, quando eu achava, o ponto é, quando eu achava que isso era somente para Jesus, eu achava que o caminho da santificação, o caminho da busca pela fé era algo muito inatingível, aliás, totalmente inatingível. Eu não achava sequer que houvesse uma brecha nessa lei que me permitisse viver certas coisas que a fé pregava. Então, quando eu digo que eu achava que Jesus Cristo ressuscitava, mas mais ninguém, parecia assim,
que dentro de mim tinha uma força que me dizia, tá, mas pra que então? Que eu vou estudar? Pra que eu vou me aprofundar? Pra que isso? Porque assim, não é pra mim. A mesma coisa quando eu ouvia falar sobre os santos, né? Eu sempre soube que a religião católica tem essa afeição pelos santos, pede intercessão dos santos, não é veneração, não é adoração. Mas eu achava, Lauren, lá atrás, achava que os santos tinham uma vida perfeita, absolutamente perfeita, que eles tinham nascido praticamente imaculados como Virgem Maria e mantido sua vida inteira perfeita. Ledo engano. Santo Agostinho, em algum momento vai ter aqui algum trecho que vai falar sobre ele, é apenas um dos exemplos, o mais gritante que eu me lembro, de falar que Santo Agostinho teve uma vida promíscua. E ele fala, né, tão tarde te amei, eu tanto te procurei fora. Depois ele fez tanto pela igreja, tanto, mas tanto, que hoje ele é reconhecido como um dos maiores santos, de uma suma, assim, importância para nós católicos, né? Então, de novo, eu pensava que a santidade não era para mim, e eu não estou dizendo que eu sou santa, tá, gente? Todos nós aqui somos pecadores, eu não sou, mas eu sempre vou estar em busca de merecer o céu. E hoje eu sei que é um caminho constante, diário, mas que sim, não são só os santos reconhecidos pela Bíblia que existem. Talvez alguns de nós tenhamos entes queridos que já se foram, que são santos, mas só que não são reconhecidos pela igreja. Então, assim, é para que todos nós almejemos, sim, a santidade. Vamos seguir. Isso é só uma parcela das coisas que a minha racionalidade, porque uma coisa que é importante também, eu pensava que a fé era algo que a gente não poderia questionar. Muito pelo contrário, nós, humanos, a única coisa que nos diferencia dos animais irracionais é justamente a nossa inteligência. A faculdade da alma, né? A inteligência, a linguagem. Então, o raciocinar, o questionar para tentar entender, isso ajuda na fé. Isso me ajuda a fortalecer a minha fé. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês alguns questionamentos que eu me fiz, algumas respostas que eu fui encontrando, e certamente eu vou encontrar muitas mais, mas eu queria compartilhar esses trechos com vocês. Vamos seguir. Da vida tão somente que pusemos nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas Cristo ressuscitou como primícia dos que vão ressuscitar. Veja, queridos, nossa esperança é o céu. Nessa minha vida eu vou vendo a mão de Deus me cuidando, me ajudando, me levando, mas eu sei que a terra não é o céu. E a nossa esperança está posta no céu, em Cristo, e não nas coisas, nas pessoas. Paulo diz, se é só para essa vida aqui que eu pus a minha esperança em Jesus, para ficar magro, rico, então eu sou digno de pena, porque o apóstolo experimenta na vida dele que o discipulado dele fez dele um homem mais pobre do que no início, mais sofrido do que no início, mais perseguido do que no início. Paulo só perdeu, não ganhou nada em ser de Cristo. E Paulo diz, bom, mas eu não coloquei a minha esperança em Cristo para essa vida. Ainda que nessa vida eu vou experimentando a graça e a providência de Cristo. Nossa esperança está no céu. A primeira leitura da missa, lá do profeta Jeremias, vai explicar isso para nós. Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força, seu vigor, sua alegria, sua fé, que faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta de Deus. Maldito, mal encaminhado, infeliz. E quantas pessoas são classificadas, poderiam ser colocadas aqui, Deus é que julga, mas você sabe, muita gente poderia entrar no número desses malditos. E são ricas, são saudáveis, são sucesso, mandam e desmandam, provam do melhor dessa vida e não são benditos? Aí continua a leitura. Por outro lado, versículo 7, vou até grifar aqui com o meu verde palmeiras, Jeremias 17:7. Bendito o homem, feliz, bem-aventurado, o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E muitos desses não estão ricos, não estão nem saudáveis talvez do corpo,
estão enfrentando tribulações que vieram por causa do evangelho e do bem a ser feito. Bendito, feliz o homem, a mulher que confia no Senhor, coloca nele sua esperança. Como é essa pessoa? E aqui, aqui tem um critério para saber se a fé é discurso ou se a fé é verdade. Porque às vezes a gente tem uma ilusão sobre nós mesmos. E eu preciso me rever todos os dias. Não, porque eu sou um homem de fé. Só mesmo. É mesmo. Um dos critérios para saber se a gente é uma pessoa de fé é a gente investigar as nossas tristezas e as nossas alegrias. Por que é que estou triste? Nós que somos padres, a gente vive muito isso nos nossos aconselhamentos pastoral, direção espiritual, atendimento, né? Senta lá o dia inteiro ouvindo as pessoas. E quantas pessoas são de igreja, dedicam tempo mesmo a Deus, a comunidade. Quando a pessoa começa a falar e reclamar do que veio reclamar, chorar o que veio chorar, tentar iluminar aquilo que não está muito claro para ela, você vai ouvindo e você vê que você está diante de alguém que é de igreja, mas ainda não é evangelizado. Você está diante de um pagão. Você vê que a pessoa sofre, se angustia. Estar diante de alguém que é de igreja, mas não é evangelizado. Olha isso. O que seria alguém que é de igreja, mas não é evangelizado? Quantas vezes eu fui essa pessoa? Por isso que eu falo que a conversão é algo diário e que a gente tem que ter a certeza que a gente vai recair, vai pecar. Não dos mesmos pecados, né? Mas a gente vai pecar diferente. Porque assim, sim, lá no início, quando eu pensava assim, não, então tá, já tô aprendendo algumas coisas, e aí parece que vem aquela vaidade, aquela soberba, de não, eu tô buscando, tá, e daí? Não tô fazendo nada mais do que a minha obrigação. Sabe o pai e a mãe quando diz que passar na prova não é mais do que obrigação? O que será ser de igreja e não ser evangelizado? Não adianta ir à missa todos os domingos, não adianta ler a Bíblia. Olha só o que ele vai falar, é muito importante isso. Você vê que a pessoa sofre, se angustia, deseja e sonha com tudo aquilo que o pagão sofre, deseja e sonha também. Meus irmãos, nós vamos evangelizar os nossos valores, nós vamos evangelizar o nosso horizonte de vida. Algumas pessoas, quando abrem a boca, o fio da meada dela é o fio da meada, é o ponto de partida, de chegada, é o óculos do pagão. O peixe morre pela boca. O peixe morre pela boca, inclusive, para te mostrar o quanto tu acha que está sendo alguém de uma fé profunda e não é. Se tu prestar atenção nas tuas palavras de antigamente, por exemplo, tô falando pra mim, tá? Eu percebo isso. Morri pela boca, várias vezes mordi a língua. Quantos, como diz ali o padre, né? Não nos cabe julgar, quem vai julgar é Deus. Mas quantos irmãos a gente não percebe que estão vivendo dentro da igreja, muitas vezes trabalhando em algumas pastorais ou em algum cargo de liderança na igreja, e não vive a fé que professa, não vive internamente. E é pela boca que a gente percebe, pelas atitudes. Pela boca é maneira de dizer, né? Vou colocar aqui entre aspas. Às vezes a pessoa nem expressa verbalmente, mas ela mostra em atitudes. Vamos lá, critério. Mas bendito aquele que confia no Senhor. E você e eu, rapidinho, já, não, eu confio, então vamos ver. Como é que é essa pessoa que confia no Senhor? É como árvore plantada junto às águas que estende raiz em busca da humildade. Por isso, vamos ver, não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, ele se mantém verde, ele se mantém frutífero, ele se mantém bem-aventurado mesmo no calor. Sua folha... Eu sempre tenho que anotar aqui a minutagem para mostrar para vocês, tá? É como uma árvore. Olha a metáfora que interessante que o padre usou aqui. É como uma árvore plantada à beira do rio que, né, estica, vamos dizer assim, que faz suas raízes crescerem em busca da água ali e não se preocupa se o sol está escaldante, porque ela sabe que pela raiz ela vai buscar água, ela vai buscar o quê? A humildade. Nós, né, comparando a árvore com o ser humano, quem confia em Deus sabe que por baixo, por dentro, tudo vai se prover da melhor forma.
Ele se mantém bem-aventurado mesmo no calor. A folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca, nunca deixa de dar fruto. E às vezes, a gente tem que, com sinceridade, olhar para a nossa vida e ver que a gente mingou, que a gente secou e que a gente não dá fruto. Por quê? E aí a gente vai arrumar um porquê. Porque eu fui perseguido, porque o dinheiro está curto, porque eu rezo, Deus não cura, porque estou desiludido, decepcionado. Então eu ainda não sou bem-aventurado. Então a fé em mim ainda é religião enquanto um culto, enquanto um preceito dominical. Ela ainda não me invadiu. Quantas carapuças serviram agora? Quantas vezes, né, naqueles momentos que a gente questiona Deus, que a gente passa por atribulações, passa por desafios, e aí a gente, nesse momento, né, é que a gente deveria fortalecer a nossa fé. Mas quem não confia em Deus, fica nítido aí. Que não entende, que pensa que essas pessoas que, aqui como ele fala, como se a religião fosse um rito, um culto, né, a fé fosse só isso, só um externar, né, só um comportamento externo, não entende que quem não é por ter fé, não é por buscar a Deus todos os dias, por buscar a santidade, por aspirar ao céu, que a vida vai ser perfeita. Senão todo crente católico, apostólico romano ia ser rico, bem-sucedido, saudável, ia viver mais de 100 anos, não ia sofrer nenhum acidente. Como assim? Isso não é confiar em Deus. Isso é confiar no que eu acho que eu mereço, porque o arrogante, né? Ela ainda não me invadiu, ela ainda não me permeou, olha o que ele está dizendo. Quem colocou de fato a esperança no Senhor pode ter certeza disso, ou sair da ilusão disso, olhando para o tempo do calor. O que é o tempo do calor? É quando o carocinho que a gente acha que não é nada é câncer. E aquela notícia nos desaba. O que é o calor? Calor é quando o teu casamento não está bem e lá no emprego tem outra mulher. Mais jovem, mais docinha, mais risonha, tua mulher em casa, parece uma onça, né? Meu Deus do céu. Percebe? E você tá naquele tempo do calor. O fruto da fidelidade tá aí ou não tá aí? Quando um filho, você educa, cria, ama, ele decepciona, ele desilude, você sai do avesso aquela criatura. Aí a pessoa para de dar fruto, ela não reza, ela não sorri, ela só chora, ela só xinga. Quando alguém nos trai, quando alguém passa a perna em nós e parece que a pedra fica na mão agora pro resto da vida, a gente atira para todo lado. Feliz quem coloca sua esperança no Senhor, não no homem. Ou seja, eu estou esperando e espero tudo de bom e de melhor de Jesus. No ser humano eu não estou esperando mais nada e nada mais me assusta. Nada mais me assusta. Sabe, gente, a gente precisa dessa maturidade espiritual de poder dizer, sabe, porta fechada não me assusta mais, promessa não me assusta, não tem nada me assustando mais. E não é porque eu fiquei gelado, não é porque eu fiquei duro, é porque eu fiquei maduro. Maduro nas minhas aventuras, eu estou esperando tudo de bom de Deus, do ser humano. Nada mais me derruba. Por quê? Porque a raiz está no rio de Deus, que é Cristo, que é o Evangelho, que é a oração. Aí vem o Salmo, é feliz quem a Deus confia. E por que se confia? De novo a segunda leitura. Porque nós temos certeza de uma ressurreição, nós temos certeza de um céu, nós temos certeza de uma justiça divina, de uma justiça de Deus que é sempre misericórdia, e de uma misericórdia que é sempre justa, que vai pôr o pingo nos is, as recompensas no lugar. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz, bem-aventurados são vocês, porque vocês são pobres. De vocês é já agora o reino de Deus, e vai ser um dia. Bem-aventurados vocês que agora, por serem meus discípulos, estão pobres, e têm fome, sede de justiça. Podia ter fome e sede só de prazer e de descanso, então você quer fome e sede que as coisas sejam mais justas, vocês serão saciados. Um pouco agora, sobretudo no céu. Bem-aventurados vós que agora chorais. Jesus que chora a dor da mãe que perde o filho, a viúva de Naim, aqueles que choram por causa que foram ser discípulos de Jesus e agora encontram muitos motivos para chorar, vocês serão consolados, existe um céu, né? E bem-aventurados vocês serão quando, por causa de mim, Jesus, te odiarem, falarem mal de você. Veja, por causa de Jesus, tem muita gente falando mal de você, fazendo, ai, padre, que eu sou de igreja agora, as pessoas, não, é que você agora é de igreja e continua linguaruda, continua um monte de coisa. Olha o que Jesus está dizendo.
Bem-aventurados sereis quando os homens os odiarem, os expulsarem, insultarem, amaldiçoarem o nome de vocês por causa de mim, por causa do Filho do Homem. E sim, eu não fiz nada pra ninguém, eu só tô andando com Jesus e tem gente que talvez esteja me amaldiçoando. Aí Jesus disse assim, não marca horário com o padre, não. Coitado. Jesus disse, não marca horário com o padre, é ótimo. Gente, o que acontece? Eu tenho pessoas, algumas falam bem próximas de mim, outras não falam pra mim e pensam que eu não sei. Eu tenho que rir, sério, de verdade. Quando eu tomei conhecimento de tudo isso, porque antes só para concluir, né? Antes de ter esse alcance sobre o que realmente o que são as bem-aventuranças, quando eu recebi essas críticas de ela se converteu, ela tá beata, eu pensava assim, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu lamentava. Mas hoje eu tenho algo a mais, algo além sobre isso, porque eu ainda penso. E assim, gente, coisas, às vezes, é muito triste, sabe? Porque, como eu falei, as pessoas acham que eu não sei, mas a forma como expressam é tão maldosa que já chegaram a dizer a seguinte frase: o Renato também, porque já sabiam que eu era a beata, vamos dizer. O Renato também tá metido nessas coisas? Gente, o que parece isso? Parece que tá usando o quê? Né? Tá usando algo ilícito, quem sabe? Não, as pessoas se converteram, decidiram viver realmente a fé que a gente professa. É isso que aconteceu. E aí, a partir de hoje, domingo, né, nessa homilia, com essa clareza e com toda a trajetória de estudo que a gente tem tido, hoje eu entendi de uma forma totalmente diferente as bem-aventuranças. Hora de carregar o celular. Hora de carregar o celular. Porque além de entender sobre isso e de ter, sim, dó, eu não tenho raiva, eu só lamento por essas pessoas que não seguem a Cristo. Eu também relutei, eu também adiei muito isso, né? Eu só rezo por elas, para que elas possam abreviar esse tempo de teimosia, se curvarem diante de Deus, terem humildade e seguirem. Mas hoje, hoje eu tive uma alegria ao entender que, vamos seguir que vocês vão entender comigo, porque é tão incrível essa sabedoria. Não desanima não. Estão falando mal de você, porque agora você é uma pessoa que está andando mais perto de Deus. Não, sabe o que você faz? Versículo 23, Verde Palmeiras. Alegrai-vos nesse dia, exultai, será grande a vossa recompensa no céu. Então não marca horário com o padre, não desanima não sai fazendo furdunço no WhatsApp da paróquia. Não. Tá sabendo que a fulana falou? Ô padre, eu tô sabendo que o seu fulano aí foi ali, tal lugar ali, nossa, tava ele, mas nós vamos lá falando mal do senhor, eu até fiquei meio assim, até tentei defender. Não precisa nem me defender. E eu também não posso ficar triste. Alegrai-vos nesse momento, exulte. Minha recompensa no céu acabou de crescer. Eu achei que ia morar num casebre e o meu inimigo tá fazendo virar um sobrado frente pro mar. Grande é a vossa recompensa no céu. Se eu achava que muito pecadora e sabia que poderia sofrer críticas e tal, achava que com o entendimento de que essas pessoas precisam de oração e não da minha raiva, já achava bom. Agora eu acho melhor ainda, porque acho pena para elas mesmo, acho mais pena ainda, tenho mais dó, porque elas nitidamente, claramente estão sendo usadas pelo inimigo para enaltecer ou melhorar a minha, ou abreviar meu purgatório, ou enaltecer a minha experiência no céu. Ou seja, e eu não tô falando aqui porque, meu Deus, a Laura. Não, é isso. Quanto mais criticados, rechaçados, isolados formos exclusivamente, como o padre disse, não é porque tu é bocuda, porque estás seguindo a Deus, deixa, isso aumenta o teu mérito, aumenta como ele disse ali, o que era um casebre vai ficando um sobrado no céu, de merecimento, porque sim, viver
a fé que a gente professa é isso. E olha aqui, ó, não é para ficar desejando que as pessoas te critiquem, para aumentar a tua cobertura no céu, mas é sim para alegrar, para a gente se alegrar e exultar isso. Não é para que a gente enraiveça, porque aí sim nossa fé vai ser questionada, vai ser reduzida, a gente vai entrar em pecado também, mais pecado. Então não, já basta aqueles que a gente sabe que vai ter, que vamos ter. Ninguém é perfeito. Aqui ainda não. Mas a perspectiva de Jesus é essa para a vida, a gente vê se a gente quer. Porque no olhar de Jesus, e eu acho que ele deve estar certo, né? É Jesus. No olhar de Jesus, ai de vós ricos, vocês já têm consolação, não divide com ninguém, vocês vão ver o que é o de vocês. Ai de vós que agora tem desfartura, vão passar fome. Ai de vós que agora rides, bobo, alegre, e não chora com ninguém, um dia vocês vão conhecer o choro e a lágrima. E aí Jesus diz ao discípulo, ai de vós como todos os elogiam. Era assim que tratavam os falsos profetas. Sabe, gente, tem duas coisas que desviam o discípulo de Jesus, que pode nos desviar. Uma é a crítica, é muito duro ser criticado, tanto que Jesus avisou, não desanima não, se alegra, porque essa crítica está aumentando a tua recompensa no céu. Mas uma outra coisa que pode nos desviar do caminho de Jesus é a necessidade do elogio. Olha, um elogio pode ser tão perigoso quanto uma crítica, porque a gente fica dependente dele. É por causa do elogio que eu me torno quem eu sou, né? Então, queridos, olhemos para Cristo, Jesus. Ele é o bem-aventurado. Essa porta é estreita? É estreita. É todo mundo que quer? Não, é a minoria que quer. Mas aí o Salmo nos anima, nos alegra e nos conforta. É feliz quem a Deus se confia e busca ser bem-aventurado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.